Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para vocês. Amém? E a chuva, vem ou não vem? Hein? Você acredita que eu vi a chuva de longe hoje? Vi de longe, lá do morro. Lá do morro eu vi a chuva lá para aqueles lados de lá, ó, sei lá se é Fabriciano, Timóteo. Meu Deus, hein? Mas vai chegar aqui, se Deus quiser. Amém, irmãos? Vamos ler a Bíblia, queridos, e vamos estudar o capítulo 7 de Gênesis, né? Os irmãos que estão acompanhando já estão no capítulo 7. Semana passada nós estudamos o 5 e o 6, mas hoje nós não vamos tentar estudar os 7 e o 8, porque a gente pode ter mais tempo para poder meditar nesta parte que vai falar de Noé e sua família entrando na arca. Noé e sua família entram na arca. Se você perceber que tem alguém perto de você que não trouxe a Bíblia, compartilhe a leitura com a pessoa perto de você, convidando, é claro, para acompanhar. Gênesis capítulo 7. Amém? Diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. E Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos na arca por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 a 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, entrou Noé na arca e com ele seus filhos, Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e todas as criaturas em que havia fôlego de vida, entraram de 2 a 2 na arca, junto com Noé. E os que entraram eram macho e fêmea, de todos os seres viventes, como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta por fora. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e aumentaram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e aumentaram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceram todos os seres viventes que se moviam sobre a terra, aves, gados, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficaram somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 140 dias.
Amém, igreja? Amém? Está ouvindo bem lá atrás o som? Hein? Desculpa, está ouvindo bem lá atrás o som? Está mais ou menos? Se tiver, o Anderson aumenta para nós. 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Tá bom? A irmã percebeu aqui e me mostrou. Não está errado na sua Bíblia, nem errado na minha, tá? É eu que li diferente. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Vamos orar, irmãos? Fala com Deus. Fala, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que fale comigo nessa hora. Peça a Deus que fala com você. Pai querido, muito obrigado. Te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de nos reunirmos aqui mais uma vez para estudar a Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo, que inspirou homens santos para escreverem esta palavra que acabamos de ler, o mesmo Espírito agora venha vivificar, tornar viva a palavra do Senhor aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos sair daqui edificados pela palavra do Senhor, e nós contamos com a Tua ajuda neste momento, Senhor. Quero pedir que toda a atenção agora seja voltada para o Senhor, para a Tua palavra, e que todo o pensamento seja levado cativo ao conhecimento do Senhor. Muito obrigado, te bendizemos, te agradecemos mais essa vez, te louvamos e damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero pedir, eu quero perguntar, está dando para ouvir bem aí, Letinho, aí atrás? Tranquilo, ok. Irmãos, vamos lá então no capítulo 7 do livro de Gênesis. Acabamos de ver na semana passada a genealogia de Adão a Noé. Vimos que no capítulo 5, aqueles homens viviam muitos anos, mas que logo em seguida o Senhor reduz a idade desses homens, do homem sobre a face da terra, para 120 anos. Bem, na verdade os homens viviam 600, 700, 800, 900 anos. Depois do pecado, depois do dilúvio, Deus dá uma reduzida para 120 anos. Mas ainda vai haver uma reduzida de tempo de vida. Quem se lembra para quantos anos chega a idade do homem de vida? Hein? Quanto? Eu sei, quem falou até agora falou certo, mas fala bem alto. Quantos anos que a idade é reduzida? 70, e aí a partir disso é cansaço, canseira e enfado, tá, irmãos? Então, de vez em quando o irmão Gerson brinca comigo, né, que ele já está fazendo hora extra, né, porque o Gerson está 87, parece, né? 87, então ele brinca, ele está fazendo hora extra por causa desse texto da Bíblia, que o Senhor disse que o homem viveria aí em torno de 70 anos, e o que passasse disso seria cansaço, canseira e enfado. Então, irmãos, a gente está vendo uma redução no tempo de vida. Era 600, 700, 800 anos, depois cai para 120, depois o Senhor vem e diminui essa idade, e a gente entende que um detalhe importante no capítulo 5 é uma coisa, que viver 600, 700 anos não era garantia de uma vida íntegra com Deus. Já imaginou você viver 600 anos no pecado? Já imaginou você viver 600 anos na violência? Matando e roubando, não é assim? E isso, irmãos, a gente nota no capítulo 5, a violência era muita, aqueles homens viviam muito, mesmo se nós reduzirmos a idade de 600, 900 anos para o dia de sol, o dia solar, só as horas de que tem sol na terra, mesmo assim seria reduzido esse tempo de vida, talvez pela metade ou um terço, mesmo assim seria muitos anos de vida. Os homens viviam muito, o Senhor reduz essa idade para 120 anos, logo no capítulo 6 nós vamos encontrar no versículo 3 o Senhor dizendo: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, os seus dias serão 120 anos, então Deus reduz lá no momento do dilúvio, já reduz a idade para 120, e mais na frente nós vamos encontrar Deus outra vez dar uma reduzida. Isso é importante a gente relembrar, que existem uns pontos importantes na palavra de Deus. Depois nós vamos encontrar que a motivação de Deus para destruir a terra foi uma muito clara. O que levou Deus a destruir todos os seres viventes foi uma coisinha só. Quem se lembra? O que foi?
Por que Deus resolveu destruir a terra? Por causa do pecado, tá, irmãos? O pecado tornou-se tão vulgar, tão comum, que Deus resolveu destruir. E o Espírito Santo de Deus tem me mandado mostrar para a igreja, ensinar para a igreja uma coisa importante. Os teólogos, os grandes homens de Deus, falaram durante muitos anos, presta atenção em Israel, pois o relógio de Deus é Israel, não é assim? E eu já disse para vocês, muitos intelectuais e conhecidos diziam, foca em Israel, porque no dia que acontecer isso lá em Israel, Jesus vai voltar. Mas o Espírito Santo de Deus me mostrou diferente, e eu tenho passado para a igreja. Tira o olho de Israel e coloca o olho no pecado que existe na face da terra. Porque o Espírito Santo de Deus mandou dizer para a igreja o seguinte, o que faz Deus resolver destruir um povo e salvar o povo que é dele, não é Israel nem nada, chama-se pecado. Toda vez que o pecado toma conta de um povo e de uma nação, Deus resolve destruir os pecadores descarados, aqueles que vivem no pecado, mas antes de destruir uma nação, ou um povo, ou uma cidade, ou a terra inteira, como foi em Noé, Deus sempre providencia uma arca, uma salvação para quem é santo. Então nós encontramos isso aqui, nós encontramos lá em Sodoma e Gomorra, quando o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu para o seu sobrinho Ló, e Deus resolveu não destruir Sodoma e Gomorra enquanto Ló estivesse lá, tá, irmãos? Então isso é a prova do que eu estou dizendo, tira o olho de Israel e olha a iniquidade do mundo. Quando a iniquidade do mundo chegar no limite máximo da paciência de Deus, Deus vai fazer igualzinho com Ló, vai arrancar Ló e sua família e destruir. Assim como foi aqui no dilúvio, vai arrancar os que estão dentro da arca, salvar, e vai destruir os que estiverem sobre a terra. Assim o Senhor vai fazer num próximo grande evento, quando Ele notar que a iniquidade chegou no topo, chegou no limite. E eu perguntei aqui, os irmãos estão afiados, vou perguntar outra vez. Qual o próximo evento que vai acontecer de Deus tirar os seus do meio da terra para destruí-la? Qual o próximo evento? Só existe um próximo evento, chama-se arrebatamento da igreja, tá, irmãos? Tá? Só existe um evento, arrebatamento da igreja. A Bíblia não promete nenhuma outra coisa. Então, no dia que a iniquidade desse mundo chegar no limite de Deus, da paciência de Deus, Deus vai tirar os seus desta terra e vai queimar, vai destruir, porque não vai ser com água mais não. Porque quem estava aqui no estudo da semana passada, viu que Deus disse que nunca mais vai destruir a terra com água. Nunca mais. Ele colocou o arco-íris lá, para ele se lembrar. Toda vez que manda chuva sobre a terra, ele vê o arco-íris e diz, eu não vou destruir a terra mais com água. Mas Pedro diz para nós, Pedro fala de um fim, de um final, que será com fogo. E Apocalipse deixa isso muito claro para nós. Lembra que João, no Apocalipse, viu os astros se incendiando, caindo na terra e pegando fogo, o sol, as estrelas? Então, querido, a gente sabe que o Senhor Deus está de olho na iniquidade de um povo. Agora, eu pergunto para vocês, porque faz parte deste estudo nosso, assim como foi de Apocalipse quando nós terminamos. O que fez Sodoma e Gomorra ser destruída e a família de Ló ser livre daquela destruição foi o pecado descarado. E nós sabemos que o pecado que fica claro na Bíblia é um pecado que a gente vê. Os outros a gente nem questiona. Mas quem se lembra, qual o pecado que ficou claro naquele texto? Nós falamos aqui. É o pecado da área sexual. Tanto que, quando se vai nomear o relacionamento de homem com homem, é chamado de sodomia. Ficou cunhada, né, como uma palavra conhecida, sodomia. O pecado é claro esse, tem outros, é claro, muitos outros, só que fica muito claro esse. O pecado da época de Noé, logo depois, no capítulo 6, nós encontramos que era muito, e entre eles, verso 1 e 2, os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e aí começaram a nascer mulheres, filhas. Aí o versículo 2 diz que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram muito bonitas, e começaram a tomar mulheres para eles, de todas que eles escolheram. Aí diz o versículo 3, então Deus disse, o meu espírito não vai permanecer mais com o homem, porque ele é imortal. E logo em seguida Deus fala, vou destruir a terra inteira.
outra vez nós nos deparamos com a depravação do homem nestas questões sexuais. Os homens começaram a ver a mulher bonita e pegavam tudo, e quem embaixo fala que eles eram violentos, eles eram brutos. Ok, foi o dilúvio. Agora, querido, eu quero que você pense um negócio comigo. Pensa hoje são 22 de outubro, então pensa hoje, 22 de outubro do ano de 2015, no horário nosso, no nosso fuso horário aqui de Minas Gerais, 20 horas e 3 minutos. Pensa, como é que está este mundo nosso hoje? Como é que está o pecado na área sexual e nas outras áreas? Estamos vivendo um tempo de santidade? Estamos vivendo um tempo de pudor, de zelo, de cuidado? Viu por que você precisa prestar atenção nessa geração? Hoje o pecado está mais descarado naquelas épocas, porque hoje existem leis que apoiam o pecado, estão legalizando o pecado, os pecados, vamos dizer assim. Na área sexual não precisa nem de falar. Estão doidos querendo legalizar o uso de drogas, fazendo as caminhadas para a rua fora de droga, para criar a lei que pode. A criminalidade já é legalizada para o menino até os 17 anos, e 11 meses, e 29 dias de idade. Ele mata, não pode ir preso, ele faz mais um punhado de coisa, não pode ir preso. Vigia, igreja, presta atenção nesta questão. É isso que nós vimos na semana passada, tá, irmãos? E a gente ficou prestando atenção na palavra do Senhor, porque o dilúvio veio, e todas as vezes que Deus condenou um povo, uma nação, foi por causa do pecado. Deus não gosta do pecado, Ele abomina. Vamos dizer uma coisa séria, Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, odeia, não suporta o pecado, tá? Então em Gênesis 7 vai trazer Noé e sua família entrando na arca. A título de conhecimento, o tema principal do livro de Gênesis, nós vamos trabalhar nessa questão, o pecado do homem e os passos iniciais para a sua redenção, mediante a aliança que Deus fez com a raça humana, cuja história, a história da raça humana, está toda descrita no livro de Gênesis. Toda a história primitiva do homem. Este capítulo vai falar de Noé e sua família entrando na arca. Logo no início nós vamos nos dar conta de uma coisa. O Deus eterno chama Noé para entrar na arca. Olha, depois do capítulo 6, de Deus entristecer com o homem, resolver matar todo ser vivo, mas ele tem encontrado um homem justo chamado Noé, que achou graça diante do Senhor, deu as instruções para Noé construir a arca, e nós já fizemos uma meditação sobre as dimensões da arca. Aí Deus manda Noé construir, pegar os animais, colocar dentro, e a Bíblia diz para nós que Noé fez conforme tudo que Deus lhe ordenou. Agora, irmãos, eu encontro o Deus eterno chamando Noé para entrar dentro da arca. Verso 1: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque é justo diante de mim nesta geração. E aí Noé entra então com 7 casais de animais limpos e um casal de animal imundo, diz a palavra. Olha, de todos os animais limpos, levará contigo 7 e 7. 7 machos, 7 fêmeas. Dos animais que não são limpos, você vai levar só 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, você vai levar 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face da terra. Detalhe importante, irmãos, Deus chama Noé para entrar na arca. Vou fazer uma pergunta para que você medita nela. Deus obriga Noé a entrar na arca? Hein? Está ouvindo bem lá atrás? Deus obriga Noé a entrar na arca? Viu, querido? Se você tivesse naquela época, nos tempos de Noé, e Deus te chamasse para entrar na arca, você entraria?
Por isso que parece que a gente pode passar pelo texto assim, embora, mas a gente vê que não é. Isso mostra, irmãos, como Deus trabalhou naquela época e como Deus trabalha ainda hoje. Quantas vezes Deus tem te chamado, vem para um lugar de segurança, que eu quero te guardar, te livrar e te proteger. Mas Ele não te obriga, Ele chama. Hein? Para e pensa. Eu não sei o que você quer chamar de lugar de proteção de Deus, da guarda de Deus, porque nós temos uma maneira de abusar da graça de Deus e brincar com isso. Eu já vi gente, irmãos, no pecado, dentro da igreja, e caindo no pecado, e pecando mais ainda, e quando você vai mostrar na Bíblia que Deus tem algo melhor do que aquilo, as pessoas ficam com raiva da gente, com raiva da Bíblia, e está todo mundo errado, a Bíblia está errada, Deus está errado, só a pessoa que está certa, porque ela acha que ela está na época da graça, está tudo muito bom. Lá na frente vai ter uma outra solução. Não tem. O tempo todo Deus está chamando o homem para estar num lugar de refúgio e proteção que Ele tem para nós. Precisa ser diferente, precisa ter essa graça na nossa vida. Noé foi chamado, irmão, para entrar na arca. Ô irmão, Noé poderia ter duvidado que aquilo seria verdade. Noé poderia ter pensado, isso é da minha cabeça. Ou, isso é coisa de crente, não é? A gente não pensa assim? Tem um tal de coisa de crente, isso é coisa de crente, eu vou perder minha vida? Eu já ouvi gente dizer isso, eu vou perder minha vida, isso é coisa de crente. Irmão, Deus não vai te obrigar a entrar na arca. Ele te convida, entra na arca, tu e a tua casa, porque você é justo diante de mim. Então, querido, essa é a questão, é um chamado de Deus para entrar na arca, não é uma obrigação. Você nunca será obrigado a entrar na arca, nunca será obrigado a servir Deus, você sempre terá a liberdade de fazê-lo. E o exemplo maravilhoso de liberdade, nós vamos encontrar na Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. Irmão, quando Deus fez aquele jardim bonito, colocou lá Adão, depois colocou Eva, e aí deu instruções para eles, crescer, multiplicar, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. A única proibição foi aquela, e o homem deliberadamente desobedeceu ao Senhor, e fez exatamente aquilo que Deus não mandou. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que Deus nunca vai te obrigar a fazer as coisas certas, nunca. Amém, igreja? Amém? Nunca. Ele te propõe o bem e a vida, o mal e a morte, e te diz, escolha o bem para que vivas, mas se você escolher o mal, está tudo bem, pode escolher. Veja bem, eu meditei com vocês lá, quando nós estávamos aqui estudando o capítulo 3 de Gênesis, que vai falar da queda do homem, eu comentei com vocês, por que é que Deus colocou um querubim, colocou depois uma espada flamejante para circular a árvore da vida para o homem não comer? Por que Ele colocou isto, mas não colocou esta espada flamejante e o querubim para proteger a árvore do conhecimento do bem e do mal? Pare e pensa. Por que Deus protegeu a árvore da vida depois do pecado, mas não protegeu a árvore do pecado antes do homem pecar? Já pensou? Quem já pensou, levanta a mão comigo aí. Quer saber se você está acordado? Está comigo? Está pensando comigo? Você já notou isso? Por que Deus protegeu a árvore da vida depois do pecado, mas não protegeu a árvore do pecado antes do pecado? É para que você entenda, Deus quer te ver a sua disposição de não pecar. Deus quer ver a sua disposição de entrar na arca, sob o mandado e o comando dele, sobre o convite, vamos corrigir. Ele te chama, vem, entra na arca, e ele deixa você quieto. Você acha que Deus vai colocar um querubim, um anjo, para te proteger do pecado? Não vai. Ele vai deixar o acesso ao pecado livre. E você vai ter que resistir.
Onde está escrito isso na Bíblia? Nós acabamos de ler. Que ele vai deixar o acesso ao pecado livre e você vai ter que vencê-lo. Nós acabamos de ler isso no estudo. Quem lembra? Lembra quando Caim matou o seu irmão Abel? Antes de Caim matar Abel, Deus avisou para ele: Caim, o pecado jaz à porta, mas tu terás que dominar sobre ele. Viu? Quer ler lá? Vai lá no capítulo 4. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o quê? A cobra morta. Esse negócio de matar a cobra e mostrar o pau. Abre lá, nós acabamos de ler, querido. Gênesis 4, 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Verso 7. Se procederes bem, Caim, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele, sobre o pecado, deves dominar. Se você, irmão, quer vencer o pecado, você tem que entender que o caminho do pecado está aberto. Deus não vai fechar o caminho do pecado. Vai estar sempre aberto. Por isso estamos meditando com você sobre Deus chama Noé e não obriga Noé a entrar na arca. Deus nunca vai te obrigar a ir para a igreja. Deus nunca vai te obrigar a orar. Deus nunca vai te obrigar a buscá-lo. Deus nunca vai te obrigar a mudar de vida. Nunca, nunca, nunca. Nesse ponto, sabe como é que eu vejo Deus? Olha para mim, olha para cá. É minha maneira de ver. Eu tenho todo direito, sim, também você tem. Sabe, nesse ponto, como eu vejo Deus? De braço cruzado e esperando você agir. Porque Ele não vai pular na frente nem te impedir. Sabe, a única vez que eu recordo de Deus intervir diante de um propósito de pecar, Deus interviu de maneira sobrenatural. O único momento que eu vejo Deus agindo para impedir alguém de pecar, você nem imagina quando. E mesmo assim não foi por causa do bengão que ia pecar. Ele fez isso por causa do desejo dele, da soberania dele. Sabe quando? Quando o profeta Balaão resolveu ganhar dinheiro, aceitou suborno para ir lá e amaldiçoar Israel, e ele montou na mulinha dele e estava indo para amaldiçoar Israel. É o único momento que eu vejo Deus intervindo sobrenaturalmente. Aquele anjo com a espada desembainhada aparece na frente da mula, e a mula fala com o profeta, e o profeta se dá conta que está fazendo besteira, e ali Deus provê o livramento. Mas você vê que Deus não queria livrar Balaão da morte. Deus queria que Balaão entendesse que ele não podia ir amaldiçoar o povo que Deus havia abençoado. A gente não vê Deus, irmãos, intervindo para nos livrar, para nos tirar, aliás, o direito de escolha. Deus sempre te dá esse direito de escolha. Agora, parece, por isso que nós colocamos parece, não quer dizer que ele tenha permanecido, parece que Noé permaneceu 7 dias dentro da arca, antes que as chuvas começassem. Talvez para que fosse executado algumas tarefas dentro da arca. Pare e lê para você ver o versículo seguinte. Depois que Deus disse a Noé: entra na arca, tu e tua família, e todos os animais limpos levarás 7, macho e fêmea, depois dos sujos 2, o macho e a fêmea, das aves que estão no céu, 7. Depois o versículo 4, o Senhor diz assim: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. Imagina quantos animais e aves tinha dentro daquela arca. Para pensar, como é que foi organizar aquilo tudo lá dentro, hein? Você vai dizer: não, Senhor, pastor, Deus estava no controle. E claro, quando Deus está no controle, tudo flui mais livremente, né? Não é assim? Não é? Tudo flui livremente. Mas será que aqueles animais não defecaram nem um dia lá?
Não fizeram xixi nem um dia? Não sei, a Bíblia não diz nada disso. Mas sei que quando a Bíblia diz que, porque passados 7 dias, Deus manda ele entrar junto com os animais, depois no 4 diz, passados 7 dias, passados ainda 7 dias, aí eu vou fazer chover sobre a terra, dá para pensar assim, parece que ficou lá ainda o movimento de ir lá dentro, entrar, e aí passados 7 dias veio a chuva, é o que a Bíblia está dizendo para nós. Mas o que importa para nós, irmãos, é o seguinte, outra vez eu volto nas palavrinhas-chave nesse texto. A primeira que nós vimos chave é, o Senhor disse, entra na arca. Ele não o obrigou, ele chamou para que Noé entrasse. Agora a palavra-chave a partir de agora é o seguinte, ele obedeceu a Deus mais uma vez em tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Diz o verso 5. Lê para mim quem tem o verso 5 aberto aí na sua Bíblia. Verso 5. 7 e 5. Presta atenção, irmãos. E Noé fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Você conhece um servo desobediente que Deus manda fazer de um jeito e ele dá uma pitadinha dele mesmo, do eu? Uma coisa eu tenho pedido a Deus, Deus, eu quero cada dia mais que o meu eu morra, que a minha vontade, o meu desejo, meus planos, meus sonhos morram, e os planos do Senhor, os projetos do Senhor, que o Senhor assuma, ao invés de eu assumir tudo na minha vida e em tudo. Bem, Noé outra vez fez conforme tudo, porque o capítulo 6, 22 termina dizendo que Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe mandou. Já imaginou se Noé dá uma pitadinha dele ali, dá uma mudadazinha como é que eu diria, no projeto da arca, e fizesse do jeitinho, não, aí eu sempre sonhei, como eu sonhei com uma casa de madeira, né? Tem gente que sonha, né? Como eu sonhei com a casa de madeira, eu vou fazer essa arca, vou dar um toque meu aqui nessa arca. Eu queria que você prestasse atenção nesse toque nosso que a gente quer dar nas coisas de Deus. Ele fez a arca conforme tudo na arca, ele fez, verso 22 do capítulo anterior, ele fez conforme tudo que Deus lhe mandou. Agora, na entrada da arca com os animais, capítulo 7, diz o versículo 5, e Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Você pode ter uma tradução diferente, por isso que eu pedi alguém para ler. Vai variar muito pouco, mas a chave aí é a seguinte: Noé mais uma vez obedeceu e fez exatamente como Deus lhe ordenara. Então eu queria te propor uma coisa nessa noite. Deixa o eu morrer um pouco na tua vida, deixa o eu, meu sonho, minha vontade, meu plano, deixa ele morrer um pouco, pelo menos um pouco, e tente fazer conforme tudo que o Senhor te ordenou ou te ordena fazer. E testa, e faz um teste para ver como será. Amém, irmãos? Amém? Porque mais uma vez Noé vai fazer conforme tudo que o Senhor ordenou. E aí a Bíblia continua dizendo para nós que ele tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Entrou Noé, seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos na arca. Então, se alguém perguntar para você assim, quem entrou na arca de gente, de ser humano lá, você sabe dizer? Quem entrou? Hein? Não é? Entrou Noé, está vendo o verso 7? Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O pastor Moacir está lembrando, 8 pessoas. Agora, na destruição de Sodoma e Gomorra, nós vamos nos deparar com uma diferença considerável. Os irmãos vão chegar lá e os irmãos vão ver que o Senhor Deus, primeiro, antes de destruir uma nação, ele mandou o seu anjo ir lá e verificar se era verdade as acusações. Nós vimos isso, o anjo foi lá para ver se era verdade tudo aquilo. E os irmãos vão se dar conta do seguinte, que também o Senhor propôs salvar não só Ló,
Mas Ló, sua família, os futuros esposos das meninas, porque lá na frente você vai ver que elas não tinham esposo, e na verdade os camaradas, sabe o que eles pensaram? Pensaram que Ló estava doido. Então você vai se dar conta de que o Senhor Deus, na sua misericórdia, Ele anuncia, mas não obriga. Ele anuncia, vou fazer isso. E entra quem quiser na arca. Ou sai de Sodoma quem quiser. Agora a gente tem que tomar cuidado com esse sai de Sodoma, né? Porque tem gente que inventa que Sodoma é aqui, Sodoma é ali. Hoje está num tal de inventar que Sodoma é aqui, Sodoma ali, ninguém está parando em lugar nenhum. Porque de repente é Sodoma aqui, é Sodoma ali. A gente tem que vigiar, não vamos entrar nesse caso. Mas para que você guarde, quem entrou na arca foi Noé, os filhos de Noé, as mulheres de Noé na arca e, é claro, os animais. Dos limpos, 7 casais, macho e fêmea, e dos não limpos, 2, macho e a sua fêmea, são os que entraram. Depois a palavra continua dizendo para nós, isso que acabamos de dizer, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara. Ou seja, entraram 7, 2 a 2, macho e fêmea, de cada espécie dos limpos. Dos não limpos, 2, macho e fêmea. Entraram sempre casal. O Senhor não mandou ali para dentro daquele lugar nada que não fosse casal. Os irmãos se deram conta disso, tá? E depois, versículo 10, passados 7 dias, é que vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Viu, irmãos? Olha bem. Depois dá a entender, por isso que lá nós colocamos, parece que o Senhor esperou 7 dias para depois mandar a chuva. E outra vez repete, versículo 10. Passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Bem, depois nós vamos ver do versículo 11 ao 16, que Deus cumpriu a sua palavra e mandou o dilúvio, porém um detalhe, fechando a porta da arca pelo lado de fora. Do versículo 11 nós vamos nos dar conta que no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Eu não sei você, mas quando eu li isso, eu pedi, ó Deus, não precisa de 40 dias, nem de 40 noites, mas que bem poderia chover uns dias na nossa região, não podia? E como podia cair uma água? Eu pensei, meu Deus, e como eu disse para vocês, eu lá do morro eu vi a água lá para aquele lado de lá, se eu não estiver enganado, aquilo é a região de Fabriciano, Timóteo, choveu lá na montanha, irmãos. Eu falei, Senhor, manda para cá, e a previsão de chuva para nós é amanhã, hora para que chegue. Tem previsão de chover sexta, sábado e domingo. Precisamos dessa chuva. Mas aqui, irmãos, dizem que a palavra diz para nós que de tal maneira choveu que o Senhor abriu as fontes do grande abismo, as janelas do céu se abriram, e o versículo 12 vai dizer assim: houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Irmão, agora eu vou voltar lá para o ano o final da década de 70, 1979. Nessa região choveu muito, matou bastante gente. Se eu não estiver enganado, foi 79, não foi, irmão? Os irmãos da época aí, os irmãos da minha época e de antes de mim, 79 choveu demais. Em um lugar no Bom Jardim, no Esperança, tem gente soterrada até hoje, eu não me lembro exatamente onde era, eu era muito novo. Lembra lá? Foi no Esperança, não foi? Os irmãos da época, foi no Esperança que desceu um morro inteiro? Tá, irmão? 79, aqui em Patinha, aquela época que choveu muito no Brasil inteiro, foram muitos dias de chuva, chuva forte, não é chuvinha não, é muita chuva. Esse Caravelas era lagoa, aqui onde vocês estão era uma lagoa, e se inundou com a lagoa de lá, com a outra lagoa, e no bairro Esperança, se eu não estiver enganado, Esperança Bom Jardim, tem gente até hoje que soterraram, não deram conta de tirar, e ali ficou até os dias de hoje. Foi muita chuva. Então, quando a gente escuta falar de dilúvio, 40 dias, 40 noites, uma copiosa chuva sobre toda a face da terra, a coisa é muito séria. Toda água que cai do céu, ela tem que escoar para algum lugar. Ela descobre os rios, os riachos, os rios, e ela vai desaguar sempre lá no mar. Mas quando isso explode, estoura e a água não para, irmão, não tem mais lugar. São Paulo não precisa de muita coisa para parecer que é dilúvio, não é assim, lá em São Paulo?
Não precisa de muita coisa. Então, que estamos falando aqui de algo muito sério que o Senhor Deus fez cair sobre a face da terra, tá? E a Bíblia vai dizendo para nós, então, que foram 40 dias e 40 noites, e o versículo 3 diz que neste mesmo dia entrou Noé na arca, e com ele seus filhos, Sem, Cão, Jafé, como também a sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo animal, conforme a sua espécie, e todo o gado, conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra, conforme a sua espécie, toda ave, conforme a sua espécie, pássaro de toda qualidade, todas as criaturas em que havia fôlego de vida entraram de 2 a 2 para Noé na arca. E o verso 16 diz: e os que entraram eram macho e fêmea, e todos os seres viventes, como Deus lhes tinha ordenado. E diz o versículo, no finalzinho do versículo: então o Senhor fechou a porta por fora. Que bonito, Deus fechou a porta por fora. Por que será que ele fechou por fora? Não é? A gente pensa nisso. Por que será que Deus fechou por fora? Por que no cuidado de Deus ele fez isso? Não é? A gente pode viajar e pensar, você pensa o que você quiser, né? Há quem diga que se o homem fechasse por dentro, o homem podia desesperar ali dentro, muitos dias desesperado ali dentro, e vou sair. Deus fechou por fora. Uma coisa eu te digo, querido, vamos espiritualizar isso só um pouquinho? Vamos trazer para o reino espiritual e dizer: Senhor, fecha-me por fora, para que o mal, para que a morte, para que o pecado não entre. Porque Deus, a lição que nós tiramos da arca é que o perigo não era toda a espécie de animais que estava ali. Olha que eu quero lembrar com você aqui de leão, de onça, de lobo, de todas as espécies carnívoras, todos os répteis que se arrastam, cobras venenosas, estava tudo ali, escorpião, mas não sei o que, estava tudo ali dentro. E olha, querido, que o Espírito Santo de Deus me tocou no coração e disse: Edgar, o perigo não era todas essas feras ali dentro com aquela família, o perigo estava por fora, era a água que ia matá-los, hein? Não podia, porque o perigo estava lá fora, entendeu, irmão? O perigo estava lá fora. Então o Espírito Santo de Deus, sem espiritualizar um pouquinho, não seria bom você dizer: Senhor, em nome de Jesus eu te peço, fecha também o meu coração por fora, porque o mal que pode me derrubar vem de lá, me guarda, me livra, enche o meu coração no teu Espírito Santo, porque onde está a presença de Deus, eu vou dizer uma coisa, meu irmão: réptil nenhum, cobra nenhum é problema, leão, lobo. Lembra lá o irmãozinho que foi jogado na cova dos leões? Não é problema. Lembra lá em Marcos, a Bíblia diz: pegará em serpente. Vamos beber coisa mortífera, não vai causar mal algum. O problema é de fora, querido. E se Deus te fecha, se Deus fecha o teu coração, se Deus te protege contra aquilo que pode te matar e destruir, você está feito, você está tranquilo. Então a gente pode espiritualizar isso aqui um pouquinho e começar a entender o que é que me falta na vida. Por que está acontecendo isso? Está acontecendo comigo, meu Deus? Por que eu estou nessa situação, Senhor? Eu vou na igreja, eu oro, eu canto, Senhor. Por que está acontecendo? Deus hoje, se você ficar ligado, por isso que eu preocupo com esse som lá atrás. Quando eu falo amém, irmãos, e vocês não falam, eu penso, não estão escutando nada. Eu fico doido querendo que vocês escutam, vocês ouvem a voz do Espírito Santo de Deus no seu coração. Talvez você está desesperado, por que está tudo estranho? Querido, talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo: falta o Senhor Deus fechar por fora. Deus fecha. Fecha por completo. Para que a morte, o mal, o pecado, o destruidor não entre. Lembra de a saída do Egito, do povo de Israel, da escravidão? Aquilo me chama a atenção. O anjo da morte, com todo aquele poder, com toda aquela força para matar primogênito do faraó, matar todo primogênito, com toda aquela força que aquele anjo da morte tinha. Eu não quero aqui tentar visualizar o anjo como uma sombra ou como um ser, nada disso. Eu quero dizer que ele tinha tanto poder que ele podia matar, ele tinha da parte de Deus a autoridade para matar todo primogênito. Porém, quando ele via um simples sangue de animal, de cordeiro, nos umbrais da porta, ele não entrava. Amém, igreja? Veja só, querido, como é que a coisa é simples assim.
A coisa é muito simples, se a gente tentar trazer para a nossa experiência hoje, para a nossa vida, nós vamos ver que a coisa não tem que lutar contra a carne e contra o sangue, não temos que ficar esmurrando e sacrifício em cima de sacrifício. Nós temos que ter uma compreensão nova, e eu vou chamar com todo o respeito aqui de uma revelação, com todo cuidado, mas para você entender melhor, precisamos de ter de fato um óleo fresco, um azeite fresco, uma voz do Espírito Santo nova no nosso coração, para a gente entender que a coisa é muito tranquila, ela é assim. Ela é confiar no Senhor, na sua palavra, e entender que é necessário que Deus esteja conosco, agindo a nosso favor, para nos dar graça, nos abençoar contra o pecado, contra toda sorte de desgraça que possa existir sobre a face da terra. O Senhor fechando por fora a porta, Ele estando conosco, tudo será diferente. Lá no Êxodo, quando nós estivermos lá, os irmãos vão se dar conta, eu gosto muito dessa passagem, em que Deus não gosta do pecado do povo de Israel, e Deus vira para Moisés e propõe para Moisés: olha, Moisés, eu vou matar esse povo todo esse povo, e vou fazer de você uma grande nação. Moisés intercede pelo povo, e ele faz um pedido muito ousado e muito bonito, convidando o Senhor Deus para ir com eles, no meio deles, e Deus fala: eu não vou porque esse povo é pecador, se eu for eu mato todo mundo por causa do pecado. E Moisés fala: se o Senhor não for conosco, não nos mande sair deste lugar. E ele diz: é porque o Senhor está no nosso meio que nós somos diferente dos outros povos da terra. Simples assim, o negócio é Deus. O negócio é Deus conosco. Lembra lá que diz a palavra? Cristo em vós, a esperança da glória. A diferença é Cristo, irmão. Lembra lá do barco jogado de um lado do outro por causa do vento, por causa da tempestade? E Jesus dormindo tranquilo. Primeira lição: Jesus estando no barco conosco, não nos livra de sermos jogados para lá e para cá, pelo vento, pelas tempestades da vida. Porque Jesus estava naquele barco, e o barco estava quase virando, e os discípulos acordaram: Senhor, Senhor, não se te dá que morramos, nós estamos quase morrendo, o Senhor está dormindo. Isso quer dizer que mesmo com Jesus no teu barco, prepara-te. Não é garantido que o barco não vá tentar virar. E aí, quem está com Jesus diz amém. Então abra os olhos, rasga os olhos, como eu gostava de dizer, eu estou precisando voltar a falar aquelas frases que eu falava. Então rasga os olhos. Essa teologia daí que, não, se Jesus está contigo o barco não vai balançar. Essa teologia, se Jesus está contigo não vai ter doença. Se Jesus estiver contigo não vai ter crise financeira. Se Jesus estiver contigo, você vai orar e Deus vai mandar chuva. Tem um mês que eu estou orando, e tem um mês ou mais de um mês que nós no Brasil inteiro estamos pedindo chuva, e nada de chuva na nossa região. E essa semana passada eu falei: Deus, está acontecendo. Nós estamos fraquinhos, Deus, porque o Senhor não quer nos ouvir. Todas as igrejas estão orando, irmão, Assembleia Batista, Quadrangular, Presbiteriana, ninguém pode contar vantagem. Eu orei, Deus mandou chuva. Não no nosso tempo. Ela vai chegar, eu sei, mas não no tempo que a gente orou. Eu já orei para doente, doente foi curado. Eu já orei para tudo, para endemoniado, demônio saiu, mas dessa vez garrou, querido. Hein? Quem orou também para chover aí? Diz, levanta a mãozinha, quero ver. Nossa, hein? Não só nós? Não, seja sincero, não tenha vergonha. Eu orei. Quem orou para chover aí? Isso, não tem vergonha não. Viu, irmão? Nós oramos e o tempo garrou que não adianta. Eu já falei para os irmãos, Deus está nos ensinando alguma coisa. Eu te digo que tem chuva, porque a previsão diz que tem. Mas para pensar. Não é estando Deus conosco que estamos protegidos, livres, guardados de todo mal? Amém, irmãos? Não é assim? Então você pode pensar, o Senhor fechou a porta por fora, porque o mal, o que poderia matar Noé, seus filhos e suas noras e sua esposa e todos os animais, era o que estava fora, que não podia entrar. Não era? Então, querido, escuta o que o Espírito Santo de Deus te diz. Cuidado com o que está lá fora. Não deixe entrar, porque pode te matar. Não é assim? Cuidado. Deus, eu quero que o Senhor feche.
Deus, eu não tenho medo de leão, não tenho medo de lobo, não tenho medo de répteis, eu não tenho medo de nada dessas coisas, Senhor. Mas do que está lá fora eu temo. Por favor, feche a porta por fora. Porque o que está lá fora pode te matar e pode me matar. Lembra o que Pedro escreveu? Sede sóbrios, vigiai, o inimigo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O que está lá fora é que pode matar. Assim nós nos damos conta, então, de que vimos aqui uma figura muito bonita também, uma ilustração muito bonita na arca quando Noé entrou. Porque quando Deus fala algo às pessoas, ou melhor, quando Deus fala algo, as pessoas devem dar crédito. Porque quando Deus falou com Noé de uma arca, Noé teve que dar crédito. Então, quando Deus te fala alguma coisa, agora eu quero que você preste atenção, não estou falando de profetada. Deixa eu deixar claro, quando Deus te fala alguma coisa, você precisa dar crédito. Não estou falando de profetada, não estou falando de profetada, profeta de fundo de quintal, ou eu chamo assim, tem muito profeta de fundo de quintal, abrindo a boca, falando com as pessoas, deixando as pessoas confusas, palavras diabólicas, antibíblicas, totalmente fora. Não estou falando de profetada e nem de palavras de fundo de quintal. Eu estou falando de Deus falar. Quando Deus te falar alguma coisa, dê crédito, preste atenção, porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que Ele falou a Noé. Amém, igreja? Amém ou não? Ele cumpriu tudo aquilo e Ele cumpre, então preste atenção naquilo que Deus te falar. Agora, por isso que eu chamo a atenção, cuidado com o que Deus te fala, porque Deus não tem falado muito por aí, como a gente pensa que está, não. Não está mesmo. Tem muito blá, 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 diabólico, para separar casais, separar pais de filhos, para separar famílias, para tirar pessoas da graça do Senhor. Tem muito blá, 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 que está causando uma confusão louca nas cabeças, mas para quem não tem Bíblia, cai legal. Então não estou falando de blá, blá, blá. Vigia, Deus não tem falado tanto quanto parece que tem falado por aí. Diferente Deus falar, diferente do homem falar. Por isso você precisa vigiar, mas presta atenção, tá? Porque, pois Jesus usa os dias de Noé, a mesma circunstância daquela época, para ilustrar sua segunda vinda. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, e foi esperto para nós, abre lá Mateus 24, para você ler Mateus 24, versículo 37 e 38 apenas. Você vai ver que Jesus usa esse tempo e essa circunstância para nos lembrar da sua segunda vinda. Quem achou pode ler. Está vendo, irmãos? Viu que ele usa essa... Vocês viram que ele usa essa mesma figura. Ainda diz mais, que eu pedi o pastor para ler só até o 38, mas eu vou ler o 39 também. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio, e levou todos. E diz, assim será também a vinda do Filho do Homem. Na verdade, eu tenho que colocar até o 39 ali. Assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. Então, querido, a gente precisa de dar crédito que Deus fala. Amém? Amém? O que vocês estão ouvindo aí? Eu também estou. Eu também estou. Entendeu, irmãos? A gente precisa dar crédito ao que Deus fala, para a honra e glória do nome do Senhor. Bem, os versos seguintes, eu sei que você quer molhar na chuva, daqui a pouco nós vamos encerrar, você vai embora. Hoje ninguém vai reclamar da chuva, vai nada? Oh, glória a Deus, né? Ninguém vai reclamar. Bem, os versos seguintes mostram, irmãos, a extensão da destruição do dilúvio, do versículo 17 até o 23, nós vamos ver, irmãos. Presta atenção, olha só. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra e aumentaram as águas. E levantaram a arca e ela se elevou acima da terra. Prevaleceram as águas e aumentaram grandemente sobre a terra.
e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram, diz a palavra, excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Todos os altos montes que haviam debaixo da terra foram cobertos. Ok, diz a mais o versículo 20. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos por eles. 15 côvados, irmãos, é muita quantidade. Agora, quem se lembra aí, quem é bom de geografia, né? Qual é o monte mais alto da terra? Hein? Eu não escutei? É o Everest, isso mesmo, é o Everest, tá? Aqui diz que ficou 15 côvados acima do monte mais alto que há sobre a terra. E diz mais, as águas prevaleceram, pereceram todos os seres viventes que se moviam sobre a terra, ave, gado, animal selvagem, tudo. Tá, os homens que tinham na terra morreram. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra morreu. Assim foram exterminados todos os seres viventes que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram exterminados, foram extintos da terra. E ficaram somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então veja bem, que esse verso seguinte vai mostrar a extensão do dilúvio. Ele cobriu até o monte mais alto, 15 côvados acima dele. E as águas prevaleceram aí 140 dias. 140 dias dá quantos meses? Vamos lá? Oh, desculpa. Prevaleceram 140 dias, vou ter que corrigir, 150 dias. Verso 24, 150. Me lembra lá, hein, de corrigir, 150 dias. Veja bem, 150 dias dá quantos dias? Dá quantos meses? 5 meses. Hein? Hein, irmãos? 5 meses, a extensão da destruição foi grande. Agora, ali eu coloquei aquele só a título de curiosidade. Olha para cá, só um tiquinho, já está encerrando. Ó, se o monte mais alto do mundo é o Everest, e ele mede isso aqui, na verdade é 2 metros a menos só, mas nós arredondamos. Se ele mede 8.850 metros, e as águas ficaram 15 côvados acima dele, você multiplica isso aqui, né? Os 15 vezes 35, divide por 100, você vai ter lá em metro, claro, você vai ter em metro, para você aumentar aqui. Quer dizer que as águas ficaram, irmãos, nessa altura acima, 8.855 metros acima do nível da terra. Ficou 15 côvados acima do Everest. O Everest tem essa altura. É muita quantidade de água sobre a terra. Não deu para correr, não deu para fugir, não deu para escapar. E quando Mateus diz lá, Jesus disse lá em Mateus, assim será no dia também, na segunda vinda do Filho do Homem, ou seja, não vai ter jeito de escapar. Você vai correr para o alto, mais para o alto, mais para o alto, mais para o alto, você vai chegar lá no topo do Everest e ela vai ficar 5 metros acima de você, multiplicando 35 ali, mais ou menos. Você pode arredondar isso tudo, tá, irmão? Esse tem 35,4 é bobeira. Então vamos lá, 35 vezes 15 em centímetro cada, depois você tem que dividir para dar em metro, você vai ver que vai dar uma boa quantidade de água acima do monte mais alto. Por isso a palavra de Deus diz assim, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é ser pego por Deus, não tem como fugir. O salmista disse, para onde me irei da tua presença, não é assim? Se ele pulasse lá no monte mais alto, lá estava Deus. Se ele fosse cair no abismo, lá no fundo do mar, lá estava Deus. Não tinha jeito de fugir. Não dá para fugir da presença do Senhor. Assim, querido, então, nós encerramos. Eu só queria ajuda, eu vou pedir a Nassil para me ajudar, só para corrigir aquilo ali, porque faz bem corrigir, tá, irmãos? Não vai matar ninguém, não vai levar ninguém para o inferno, mas é 150, aliás, versículo 24, as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias, tá? 150 dias, ali está 140. Então, queridos, assim nós terminamos o estudo hoje, e eu quero que você medita no que a palavra de Deus deixou para nós. Medita na importância de dar ouvido ao que Deus fala. Medita na importância de você entender que a arca é o lugar de segurança. E que Deus te chama o tempo todo para entrar para o lugar de segurança, mas Ele não te obriga a entrar para o lugar de segurança. Ninguém que aceitou Jesus aceitou obrigado. E ninguém que desviou também desviou obrigado. Deus nos deixa livre para aceitá-lo, e Deus nos deixa livre para desviá-lo, e de desviar dele, e Deus nos deixa livre para voltar.
mas Deus permanece nos chamando para entrar e ficar no lugar de segurança, onde Ele por fora nos rodeia, nos protege, nos livrando de toda maldição que possa existir sobre a face da terra. Com Deus cuidando de nós, estamos livres e estamos protegidos. Esta figura da arca nos faz lembrar. E eu quero que você grava isso, tá, irmãos? O versículo 14 diz que toda sorte de animal, de feras, de répteis entrar naquela arca. Mas o perigo de morte não estava junto com Noé dentro da arca. Não me pergunta como é que escorpião, que serpente, que animais peçonhentos não morderam em Noé. Mas Deus deixou muito claro para nós que você não precisa temer essas coisas não. Teme o que está lá fora. Teme o mundo, que ele pode te matar. Lembra quando Jesus foi orar pelos discípulos e ele disse assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então você quer que eu te fale o dilúvio espiritual qual que é? É o mundo. Vou repetir. O dilúvio espiritual que mata e destrói o homem está lá fora. É o mundo. É dele que nós temos que nos guardar e nos proteger.